Livro de 2 Samuel, capítulo 17, versículo 27. Estou aqui com um pouco de dificuldade, não trouxe os meus óculos, mas Deus vai dar aqui um pouco de visão. E também 18, capítulo 1 ao 3. Livro de 2 Samuel, capítulo 17, 27 ao 29. E 2 Samuel, capítulo 18, versículo 1 ao 3. Quem abriu, diga amém. É também uma grande alegria, estou a ver aqui algumas caras que nos visitam pela primeira vez, alguns outros irmãos que já nos visitam 2, 3 vezes, cita-se em casa, porque a partir da segunda vez, quando vem a terceira vez, já é a defesa, tá? Portanto, esta casa já é a sua casa. Quem abriu, diga amém, meus irmãos. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, soube filho de Naás de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, e o Gileadita de Roselim. Tomaram camas e bacias, e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas, também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi, e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, e cansado, e sedento. Capítulo 18, versículo 1. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço debaixo da mão de Itaí, o geteu. E disse o rei ao povo: eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós, e ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos, ajuntarás 10.000, melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Até aqui, irmãos. Meus queridos e amados irmãos, meus queridos, amados servos do Senhor Altíssimo, amada Igreja de Cristo, aqui nós vimos em capítulo 2 Samuel, capítulo 17, os versículos ora lidos, e o capítulo 18, do 1 ao 4, que nós lemos neste momento. Vimos que Davi, apesar de ser um homem escolhido por Deus, Davi, apesar de ser um ungido do Senhor, ele neste momento encontrava-se em fuga, encontrava-se foragido pelo seu filho, por causa do seu filho Absalão. Este homem que tanto se entregara a Deus, este homem que tanto fizera pelo Senhor, este homem que tanto lutara pela sua nação, este homem que tanto lutara para proteger os lares de Israel, que tanto lutara para proteger o seu próprio lar, este homem que tantas vezes ele preparava os melhores entre os melhores, ele preparava os melhores guerreiros, ele preparava os melhores valentes. Mas uma coisa, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, este homem que tanto amava a sua nação e que tanto servia a Deus, ele se esquece de algo primordial. Ele se esquece de preparar a sua própria casa. E todos nós sabemos, meus queridos irmãos, que Davi,
Ele, apesar de ser um escolhido por Deus, apesar de ser um ungido do Senhor, apesar de sempre ter feito o melhor para Deus, apesar de ele ter lutado nas batalhas mais ferozes, apesar de as suas mãos tantas vezes ensanguentadas, elas ficarem agarradas à sua espada por lutar contra os seus inimigos, para derrotar os seus inimigos diante de Deus, Davi, como homem, ele pecara. E ele comete um grande pecado, um crime contra Urias, marido de Betseba. E quando ele comete este pecado contra Urias, quando ele comete este pecado contra o marido de Betseba, Deus, coloca-lhe uma sentença através da boca de um profeta. E uma das sentenças ao qual ele acabou por ter que sofrer foi ver o seu filho cometer um incesto, Amnon, e ver também Absalão, que para honrar a vida da sua própria irmã, cometer um crime contra o seu próprio irmão. E nós aqui vimos Absalão, que ao destruir a vida do seu irmão, ao destruir a vida de um filho da casa do seu pai, Davi, que ele próprio começa a entrar em desobediência. Absalão, que era o terceiro filho de Davi, que era o único filho de Davi em que a sua irmã em que ele próprio, a sua mãe, era filho de uma princesa também ela, chamada Maaca, e filha de Talmai, rei de Gesar. E meus queridos, nós vimos que este homem, filho de Davi, a partir daquele momento em que ele comete aquele crime, a partir daquele momento em que ele começa a tentar se igualar a Deus, por assim dizer, porque ele queria que aquele homem, aquele seu irmão, ele viesse a pagar pelos seus crimes, no sentido de se igualar a Deus, no sentido de ele próprio como fazer justiça pelas suas próprias mãos. Nós vimos que este filho de Absalão é um homem que, a partir daquele momento, ele começa a ser um homem mau, um homem invejoso, um homem ganancioso, um homem que era soberbo, um homem que era mimado, porque ele era um príncipe, o terceiro filho do rei Davi, um homem que começa a produzir dentro da sua própria mente uma astúcia, ou seja, um homem auspicioso, um homem calculista, um homem que se colocava às portas do reino, e quando todos aqueles que vinham de visitar o reino, todos aqueles que vinham para se consultar com o rei, com o próprio rei Davi, ele se colocava às portas do reino, e por onde aqueles homens passavam, eles tentavam tomar o coração daqueles homens para si, tentar usurpar o coração daqueles homens para si mesmo. Então vimos nascer na mente do homem, no coração de um homem com um coração perverso, um homem que começa a perverter o seu coração, um homem que pensou que o melhor seria usurpar o trono do seu próprio pai, um homem que desejava para si tudo aquilo que Davi tinha conquistado com o seu suor, tudo aquilo que Davi tinha conquistado com a oração, tudo aquilo que Davi tinha conquistado com a sua dedicação a Deus. Então vimos que este homem começa a ter um caráter dissimulado, um mau caráter, uma má índole. E nós começamos a ver, irmãos, que Absalão é um tipo de homem que deseja o que não é dele, o tipo de homem que não sabe esperar, o tipo de homem que tem prazer na desobediência. Aqui vimos um homem que tentou a todo custo,
tomar o coração do seu próprio povo, do povo de Israel, para tentar usurpar algo que não era seu, para tentar usurpar algo que não lhe pertencia, para tentar ficar com um reino que não lhe estava destinado, porque sendo ele o terceiro filho, com certeza ele não ia ter direito, não era o primogênito, com certeza ele não iria ter direito a ter o trono, a ser rei. Vimos que Absalão era um filho mimado, que não passava necessidades, que vivia na mesma casa, mas não compartilhava os mesmos valores do seu próprio pai. Era um filho que, no seu próprio coração, ele começou a deturpar o seu próprio coração. E vimos aqui que Absalão é o exemplo do inimigo que se levanta, cheio de boas intenções, cheio e coberto de amor, mas as suas palavras são como facas afiadas. Vimos aqui um homem que constantemente ele vivia para desobedecer, constantemente ele vivia para a própria desobediência. E é então que nós vimos, irmãos, nestes versículos aos quais nós lemos, que Davi, ele encontrava-se agora foragido dentro do seu próprio reino, um homem que lutara contra tantos reis, um homem que vencera tantos outros reinos, tantos outros reis, um homem que destruíra tantos inimigos de Deus. Agora ele se torna um foragido dentro do seu próprio reino e um foragido do seu próprio filho Absalão. E vimos que este homem Davi, que tanto amava a Deus e sabia que tinha pecado, sabia que tinha feito algo de mal no seu passado, ele acaba por fugir, para que não houvesse uma contenda entre todo o seu reino, para que não houvesse um derramamento dentro do seu próprio povo, porque ele sabia dentro do seu coração que ao ter pecado, ao ter enganado o próprio Deus, ao ter enganado o esposo da própria Betseba, que acabou por matar Urias, ele sabia que havia que ter que pagar em algum tempo da sua vida. Então vimos aqui que Davi sentira o gosto das mais belas vitórias, mas o maior e mais amarga derrota saiu de dentro da sua própria casa. Meus queridos e amados irmãos, muitas das vezes eu tenho pregado e a palavra ao meu coração, quando Deus ela coloca uma palavra ao meu coração, muitas das vezes ela tem sido difícil. Muitas das vezes são palavras ao qual eu próprio na minha mente eu não tenho desejo de pregar. Já falei isto aqui por muitas vezes. E eu a perguntar a Deus o porquê de Deus Ele estar a falar esta palavra aos nossos corações, o que é que Deus Ele quer trazer para nós nesta noite através da sua palavra. Que muitas das vezes dentro da nossa própria casa, que muitas das vezes dentro nos lugares onde nós frequentamos aqui ou lá fora, os maiores inimigos, eles não são os que estão mais afastados de nós, mas os maiores inimigos muitas das vezes eles se levantam mais próximo de nós. Davi tinha o seu filho Absalão, que deveria ser o mais próximo dele, que deveria ser aquele que o mais amava. No entanto, Absalão na sua própria casa se levanta para destruir Davi, se levanta para destruir o seu pai. Quantas das vezes, irmãos, no seu trabalho, o seu melhor amigo é quem mais o importuna? Quantas das vezes, dentro da sua própria casa, se levanta ao seu pai, ou à sua mãe, ou ao seu filho, e lhe diz o porquê que você serve a Deus, o porquê que você deseja vir para a casa de Deus, o porquê que você se ajoelha para orar? Quantas das vezes, irmãos, aqueles que nos estão mais próximos, que estão mais próximos de si, ou estão mais próximos de mim, quantas das vezes não se levantaram para impedir você de fazer uma grande obra em prol e em nome do Senhor? Quantas das vezes, irmãos, quando você vai fazer a obra do Senhor, alguém se levanta, porque estás cansado, não vás orar, não vás buscar ao Senhor, espera mais um pouco. Mas, meus queridos irmãos e irmãs,
Nesta noite Ele quer falar conosco para nos dizer que ninguém te pode parar, que ninguém, absolutamente ninguém, mesmo estando perto de ti, mesmo sendo aquele que mais tu amas, Deus manda-te dizer nesta noite que primeiramente temos que obedecer à palavra de Deus. Davi, ele estava a fugir não porque ele fosse fraco, Davi estava a fugir porque não queria contender com o seu próprio filho e porque ele não queria e não desejava derramamento de sangue. Quantas das vezes você saiu de um problema ou fugiu de um problema para que houvesse um dia uma determinada solução, para que um dia você pudesse chegar a uma conversa, para que no momento a conversa ela não desse em uma dissolução total que viesse a ser irreversível. Davi ele queria que algo acontecesse diferente. Davi ele queria que de um momento para o outro Deus ele desse a bênção novamente, apesar de estar a fugir de Absalão, mas que ele pudesse vir a recuperar o seu filho. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz que muitas das vezes, para fazermos a obra do Senhor, a palavra é perentória: deixei pai, mãe, filhos para trás, para fazer a obra do Senhor. Davi ele estava a fazer a obra do Senhor, e quando Davi ele está a fugir, irmãos, diz a palavra do Senhor que Davi ele foge, tapa o seu rosto envergonhado, porque se sente traído, caminha descalço, meus irmãos, e Davi ele chora. Davi ele tapava agora o seu rosto de vergonha, porque dentro da sua própria casa se levanta quem o quer destruir. Porque dentro da sua própria casa se levanta aquele que mais o queria magoar. Então Davi, ele no meio do povo, ele vai ali no meio do povo e vai com o seu rosto tapado, envergonhado, a pensar assim: que fiz eu, o que errei, em que momento eu falhei na minha vida, para que agora o meu próprio filho e o meu povo me esteja agora a perseguir. Quantas das vezes, irmãos, em determinadas situações na sua vida, você como que cobriu o seu rosto e chorou, e se sentiu envergonhado, mesmo não tendo culpa daquela dissolução, mesmo não tendo culpa dessa batalha que você tinha que obrigatoriamente lutar? Quantas das vezes, irmãos, você se sentiu coagido, você teve que sair, teve que fugir para não lutar naquele momento? Quantas das vezes você teve que tapar o seu rosto envergonhado e chorou? Quantas das vezes ao longo da sua vida, por momentos, algo aconteceu que o queria destruir, que o queria matar, mas você teve que se afastar? Às vezes achamos que Davi, ele neste momento achamos que ele foi fraco. Quantas das vezes o próprio Jesus, no meio da multidão, para não o matar, ele teve que sair, fugir, porque Deus, ele tinha um propósito maior para o Senhor Jesus. Porque Davi, ele teve que sair, porque Deus tinha um propósito muito maior para Davi. Porque Deus tinha um propósito para Davi. Davi tinha que passar por aquele processo, Davi tinha que passar por aquele deserto, Davi tinha que pagar pelos seus próprios erros. Quantas das vezes nós fugimos e não nos apercebemos que ainda estamos a pagar por determinados erros que temos que pagar, que temos que passar, o deserto que muitas das vezes nós estamos a passar, que não foi ao acaso, que é permitido por Deus, porque é um processo que nós temos que passar para alcançar a verdadeira vitória, para alcançar o verdadeiro chamado que Deus tem para comigo, ou que Deus tem para contigo, irmãos. Davi, ele caminhava descalço, irmãos. Davi nem sequer o rei, dono de todo Israel, o homem provavelmente mais rico de toda a terra,
naquele momento fugia com o seu rosto encoberto, a chorar e descalço, sem ter tempo para calçar umas sandálias, sem ter tempo, irmãos, para se despedir do seu povo. Oh, meus amados, quando um homem chega a um ponto destes, que tem que fugir, tapar o seu rosto, envergonhado, traído, caminhando descalço, a chorar, o que este homem não lhe passava pela cabeça? Sabem, muitas das vezes, aqui aconteceu neste texto, que Absalão, ele traiu o seu próprio pai, mas a traição que se seguia, não era só de Absalão, era das principais lideranças, dos principais líderes de Israel, que também eles estavam a trair o próprio Davi. Isto é similar com algumas histórias do próprio Jesus. O povo, ele caminhava atrás do Senhor Jesus, o povo amava a Jesus, mas quando alguém se levantava, algum dos líderes se levantava contra Jesus, ele arrastava muitos outros líderes para virem a destruir a Jesus, para virem a descredibilizar Jesus, para virem a matar Jesus. E neste caso foi a mesma coisa. Muitos dos líderes se uniram a Absalão para vir a matar o próprio Davi, para vir a matar o próprio ungido do Senhor, para vir a matar a própria promessa. Mas saiba de uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, pode-se levantar muitos líderes, pode-se levantar muitos Absalões na terra, mas quando Deus tem um propósito para a tua vida, quando Deus tem um projeto para a tua vida, ninguém pode impedir esse projeto. Ninguém, irmãos. Deus pode colocar um projeto na tua vida, levantar-se um Absalão com o tamanho que ele tiver, pode arrastar uma multidão atrás dele, porque geralmente os que querem destruir são sempre mais do que aqueles que lutam contra os usurpadores. Você lembra-se dos espias? Quando Deus instrui Moisés para os 12 espias irem ver a terra prometida, a terra da promessa, quando Deus instrui Moisés para que aqueles homens, um de cada tribo, eles foram lá, viram que a terra era fértil, que a terra era gorda, que os frutos eram bons, mas quando eles voltaram, irmãos, 10 foram contra e 2 tiveram que lutar contra 10, contra o pensamento de 10. Geralmente, irmãos, é a minoria que luta contra a maioria. Geralmente é você que é a minoria dentro da sua casa, é você que é a minoria dentro do teu ministério, que luta contra a maioria que está lá fora para fazer valer os propósitos do Senhor Jesus sobre a face da terra. É você que é a minoria, é você que caminha com Davi, é você que caminha com o próprio Senhor Jesus, que vai ter que lutar contra uma multidão que vai vir atrás de si. E nós agora vamos ver, irmãos, o próprio Absalão reunir um exército e para ir lutar contra o seu próprio pai. Nós vimos um homem que se aconselha com um homem, com um ancião, para agora vir lutar no próprio campo de batalha com o seu próprio pai. Muitos inimigos, irmãos. Você pode fugir de muita gente ao longo dos anos. As batalhas, elas serão sempre constantes. As batalhas na sua vida, mesmo que você vença hoje uma, amanhã com certeza vencerá outra. Amanhã se levantarão 10 outras batalhas que você vai ter que saber lidar com elas e lutar com elas. Davi, ele tinha algo com ele. Ele sabia gerir todo esse tipo de batalhas em sua vida. Ele sabia que cada batalha que surgisse, que Deus com certeza em um determinado momento iria honrá-lo e lhe iria dar a vitória para honrar o próprio nome do Senhor.
Muitas batalhas vão se levantar contra ti. Muitas batalhas já se levantaram, muitas batalhas elas se irão levantar contra ti, como aconteceu com o próprio Davi. Seja dentro da tua casa ou fora da tua casa, seja da rua, seja no teu trabalho, seja em que local for, mas tu, sendo escolhido de Deus, com certeza Deus te irá dar sempre orientação para saber lidar com essa situação e saber lutar contra o teu próprio inimigo. E as batalhas que eu falo aqui, irmãos, são batalhas não físicas, mas são batalhas espirituais. Constantemente, irmãos, sempre que você obtém uma bênção, sempre que você obtém uma vitória espiritual, sempre Satanás ele está a trabalhar para lutar contra a tua vitória, para lutar contra a tua alegria. Saiba de uma coisa, você acha que foi somente Absalão que lutou dentro da sua própria casa? Pense em algo comigo. Nós no céu, irmãos, que era o lugar mais perfeito, o lugar mais perfeito que foi idealizado por Deus, um querubim que servia a Deus, que servia ao próprio Deus, um dia se levanta dentro da própria casa de Deus para tentar usurpar o trono do Senhor, para tentar usurpar o trono do Criador, e consegue arrastar com ele uma terça parte de todos os anjos do céu, para agora nos estar a tentar neste momento a intimidar. Mas saiba de uma coisa, os exemplos muitas das vezes trazidos na Bíblia não servem para nos enfraquecer, não servem para nos assustar, eles apenas nos servem para nos capacitar, para nos preparar, para que um dia, quando você for cheio da presença do Senhor, você poder ser usado e começar a pregar e começar a falar do Senhor e começar a dizer: Senhor, eu estou preparado porque tenho ouvido e eu tenho ouvido a tua palavra, Senhor. Agora vimos Absalão com o seu exército, começa agora a perseguição, com os seus melhores soldados, começam a perseguir o ungido do Senhor. Absalão agora constitui a Amasa como general, como seu general. Israel se assentou com Absalão na terra de Gileade. Israel estava agora na terra de Gileade com Absalão à sua cabeça. Seu propósito era destruir Davi. Mas Davi, instruído pelo próprio Deus, ele vai inquirir e vai ordenar a 3 generais: Joabe, Abisai e Itaí. E vai ordenar a estes 3 generais para virem a lutar contra o exército de Israel. Não que ele quisesse derramamento de sangue, mas porque ele precisava de se defender. Era a hora e o momento de se defender, meus queridos irmãos. Às vezes você está em um determinado lugar, você não deseja a luta, você não deseja o problema, mas em um determinado momento da sua vida você vai ter que tomar uma posição e vai ter que se organizar ou reorganizar espiritualmente para lutar contra as batalhas, contra os inimigos que se encontram acampados à sua frente ou que se encontram acampados ao seu derredor. E quando esse momento chegar, irmãos, com certeza Deus vai preparar, não com 3 generais, mas vai te preparar com oração, vai te preparar com jejum, vai te preparar com entrega ao Senhor, vai te preparar, quem sabe, a limpar a igreja, vai te preparar, quem sabe, a vir para a madrugada para a oração do Senhor, vai te preparar, quem sabe, ao sábado para vir às 9:30 da manhã para orar juntamente com as mulheres, vai te preparar, quem sabe, vir aqui às 22 horas para orar com os homens, vai te preparar no campo da batalha espiritual para que tu possas lutar contra os teus inimigos. E com certeza, se Ele te vai preparar para lutar, não é para sair derrotado, é para sair vencedor. É para sair vencedor. Quando Deus te escolhe como ungido do Senhor, por
Porque eu creio em mais ungidos do Senhor. Davi, minha querida irmã Eliane, era segundo o coração de Deus. Mas eu creio que muitos dos que estão aqui são segundo o coração de Deus. São escolhidos por Deus, são ungidos por Deus. E muitas das batalhas, das lutas que você neste momento está a passar na sua vida financeira, familiar, espiritual, essas batalhas elas têm que ser travadas contra Absalão. Muitos Absalãos, eles se vão levantar ao longo da sua história, ao longo da sua existência, mas quando eles se levantarem, mesmo que por momentos você fuja, você vai reagrupar e com certeza você vai vencer. A batalha final, irmãos, ela deu-se no bosque de Efraim. E diz a Bíblia que 20.000 inimigos de Davi, naquele dia eles pereceram, naquele dia eles caíram por terra, naquele dia eles morreram. Sabem porquê, irmãos? Aquele que se levanta contra o ungido do Senhor, jamais ele perecerá. Aquele que se levanta contra os ungidos de Deus, contra os homens e mulheres de Deus, quando vêm com algum tipo de intencionalidade, quando vêm com maldade, como vieram contra Davi, com certeza eles perecerão, com certeza eles cairão por terra. Diz a palavra do Senhor: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas ninguém ficará ninguém susterá, ninguém vencerá, nenhum inimigo te vencerá. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé. Irmãos, quando Absalão e aquele povo, que era o povo de Davi, estavam a ir ao encontro de Davi, eles estavam a fazer uma guerra não contra um homem, eles estavam a fazer uma guerra contra o próprio Deus. Lembre-se de uma coisa, irmão: quando alguém vier a lutar contra ti, ele não vem lutar contra um homem qualquer, ele não vem lutar contra uma mulher qualquer, ele vem lutar contra o ungido do Senhor. Quando algum inimigo ele vier contra ti, quando problemas eles se levantarem para te destruir a tua vida, para destruir o teu casamento, para destruir o teu ministério, para destruir as tuas finanças, faça apenas uma coisa: faça como Davi, começa a orar. Davi ele começou a orar, Davi ele começou-se a rasgar por inteiro, Davi ele começou-se a entregar e a dizer: Senhor, eu te amo, eu te adoro, Senhor, eu te desejo de toda a minha alma. Davi, enquanto estava a ser perseguido, ele escreve o Salmo 42 e 43, irmãos. Davi ele sabia que continuando a orar, continuando a buscar ao Senhor, que Deus lhe iria trazer a plena vitória. Talvez alguns de nós já não temos força. Muitos, pastor Sidney, estamos cansados, estamos desesperados. Às vezes cobrimos a nossa cabeça com vergonha, choramos, mas continuamos a buscar ao Senhor. E quem busca ao Senhor, quem procura o Senhor, com certeza o achará. A palavra, conforme tantas vezes é dita aqui o versículo: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aquele que serve a Deus com dedicação, como Davi ele servia. É certo que Davi, em um determinado momento na sua vida, ele errou, ele pecou, mas ele pediu a Deus a orientação, ele chorou, ele se ajoelhou, ele se entregou a Deus novamente e disse: Senhor, eis-me aqui. Eu sei, meus irmãos, que em um determinado momento das nossas vidas algo pode ter acontecido com alguns de nós aqui neste lugar, mas saiba de uma coisa: aquele que se entregar a Deus, aquele que se ajoelhar, aquele que continuar a buscar a Deus, com certeza Deus lhe irá dar a plena vitória.
Irmãos, eu tenho ouvido histórias de pessoas que estão desesperadas. Pessoas que ficam desesperadas a pensar que Deus se esqueceu deles. Que Deus, às vezes, coisas tão simples, achamos que Deus nos esqueceu de nós. No trabalho, no nosso ministério, Deus, tu me esqueceste de mim. Não, Deus não se esqueceu de ti, meu irmão e minha irmã. É o processo que nós temos que passar. Alguns passam um processo de 6 meses, outros de 1 mês, outros de 1 ano, outros de 10, 20 anos. Outros passam processos de 40 anos, como aquele povo no Egito. Outros passam processos de 400 anos, a sofrer, amargurados. Mas Deus, Ele vai sempre criar um escape para ti. Deus vai sempre criar um escape para ti, como criou para o próprio Davi, como Ele criou para tantos outros homens da Bíblia, irmão. Oh, meu querido, a palavra que eu trouxe hoje para os nossos corações, que nunca haverá impossíveis para Deus. Davi achava que nunca iria reconquistar o seu trono, que nunca iria voltar para Jerusalém. Talvez você ache, muitos que estão lá fora, que acham que não conseguem vir mais para Jerusalém, que não vão conquistar o lugar que eles tinham, um dia Deus lhes tinha dado. Muitos eram auxiliares, outros eram diáconos, outros eram presbíteros, outros eram evangelistas, outros eram pastores, levitas, missionários e missionárias da casa do Senhor. Por momentos fugiram, não se sabe porquê, mas Deus, Ele vai dar vitória a esses homens e essas mulheres que acham que Deus ainda não os vai honrar. Deus tem vitória para multidões que estão lá fora, irmãos, que conhecem a palavra de Deus e que se afastaram da palavra do Senhor, mas Deus tem vitória para eles. Faça como o próprio Davi, se reorganize e lute contra o seu próprio inimigo, e eu tenho certeza de algo: Deus vai dar vitória. O teu inimigo, ele se pode levantar, mas o teu inimigo nunca será mais forte do que o nosso Deus. Esta foi a palavra que eu hoje trouxe para o nosso coração. Nosso pastor André estará nos trazendo o louvor, e logo de seguida o nosso querido pastor Sidney estará orando por toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Em adoração eu me rendo a ti. Esgotar, traz vida ao coração, como o rei Davi, como adore a Ele. Quero a minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Porque Ele é digno, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Em adoração, em adoração. És manancial.
Pra terminar